se inscreva no canal, curta e A paz de Cristo compartilhe. Jesus, meus amados irmãos, vamos começar hoje mais uma aula que tem por tema uma igreja não conivente com a mentira. Nossa lição de número 6, dia 10 de agosto de 2025. Nosso texto base diz o seguinte: Disse então Pedro a Ananias, porque encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade. Atos capítulo 5, versículo de número 3. E vamos para a nossa leitura, porque nós temos pouco tempo. Deixa eu depois aqui voltar uma observação, é referente à palavra encheu, mas a gente deve lembrar ao decorrer. Ok, vamos lá para a introdução. É muito pesado o termo conivente, tá? O termo conivente é meio pesado, né? Você, todas as vezes que eu estava escrevendo a palavra conivente, na minha cabeça vinha a palavra conveniente, tá? Porque a palavra, as pessoas que são coniventes, em alguns casos, eu vou trabalhar com isso a priori aqui, ele faz aquilo que lhe é conveniente. Então, a ideia conveniente no conivente, para mim, aqui dentro dessa lição, ela vai estar circulando o tempo todo, ok? Então, é muito pesado o termo conivente. O que significa conivente? Quem não faz nada para impedir um erro. Então aquilo ele é agradável, ele é confortável. Em relação à igreja de Jesus, tá? Tanto é pesado o termo conivente em relação à igreja de Jesus. Um crente vai sendo um pastor, conivente com o pecado, conivente com certo tipo de erro, com certo tipo de coisa, um obreiro, conivente com certo tipo de atitude. Isso é um pouco pesado para a igreja, mas como é o tema e o assunto está envolvendo a lição, isso aqui realmente é pesado e é isso que nós vamos trabalhar aqui com alguns textos conhecidos para que possa haver um entendimento basilar dentro do envolvimento da igreja que a gente vive hoje. Como, por exemplo, como base Mateus capítulo 24, versículo 12, por aumentar a iniquidade, muito se fiará, e é isso que a gente está vivendo no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Ok? Então, infelizmente, é assim. Então, em relação à igreja, é muito pesado. Mas a conivência estar no ato ativo ou passivo, ou reflexivo. Como eu tenho dito aqui, o conivente é conveniente, então ele pode ser reflexivo. Tá? Passivo, ativo é aquele que está, ele é conivente, mas ele sabe o que está fazendo, ele está tomando atitude dentro daquela conivência. E o passivo, ele entende também que ele está sendo conivente de uma forma indireta, mas eu não quero me envolver, eu não quero saber disso, não é responsabilidade minha. Você faz parte do corpo, tudo que acontece no corpo da igreja é de responsabilidade sua, minha e nossa. O reflexivo é aquele que é conivente no sentido de participar de forma ativa como ativo e auxiliando de forma às vezes até meio sorrateira, meio ali por trás, nos bastidores, mas está contribuindo para que aquilo venha a acontecer. Então, acontece dessas formas, ativa, passiva e reflexiva, que deixa, algo a convencer sem intervenção. Ele está vendo que as coisas estão ruins, as coisas estão danosas, estão prejudiciais à igreja, o crescimento e desenvolvimento da igreja, mas ele deixa acontecer sem intervenção. Ele não se preocupa em intervir, ele é passivo, tá? Realmente é o passivo. O conivente não se beneficia em tudo, mas se esconde para não ser prejudicado. Olha só, presta atenção, o conivente, às vezes, ele não vai se beneficiar de uma forma direta, mas ele se beneficia, né? Ele não querendo se prejudicar, ele está se beneficiando, entre aspas. Mas, pois bem, o conivente não se beneficia em tudo, mas se esconde para não ser prejudicado. Tem muitas pessoas dentro da igreja assim, não vou se meter não tem nada a ver com isso, aí é com fulano, é com ciclano, eles quiserem fazer, eles que façam, tá? Então você está sendo conivente, você está pecando. Conivência é pecado. Às vezes, as referências que eu vou colocar aqui à frente, aqui, poderia colocar outras demais, vai apontar para isso, tá? E a referência que eu vou parafrasear no texto são muito fortes, que a gente deveria chamar realmente eu e você uma atenção muito basilar, muito altiva referente à questão. Então ele procura o seu bem-estar pessoal, tá? E essa pessoa que procura o seu bem-estar não tem ou não dá à casa de Deus aquilo que ela merece. Então eu coloquei Salmo de número 69, versículo de número 9, que o zelo pela tua casa ou pela sua casa me consome. Jesus citou isso no Novo Testamento. Então a gente precisa, o conivente, ele não tem zelo pela casa de Deus. Não há amor, não há apreço pela casa de Deus. A lição anterior falou sobre isso, né? Cheio do amor. Então está faltando isso. Amor pela casa de Deus. Um conivente, ele não tem amor. Está faltando esse sentimento. Seguindo o primeiro ponto. O conivente e o seu loop. Essa palavra loop é engraçada porque eu nunca vi ninguém utilizar isso como tema de um tópico para uma lição. Mas eu coloquei isso aqui para dar um tchan na questão do pensamento, da ideia. O loop aqui, a palavra loop significa repetição, significa sequência, significa laço, ou seja, um ciclo, né? Aquele negócio que fica circulando o tempo todo. Então, o conivente e o seu loop. Qual é o loop do conivente? Ora, se faço o que não quero, já não sou eu não sou eu que faz, mas o pecado que habita em mim. Aí fecha esse raspa, Romanos capítulo 7, versículo de número 20. Por que eu coloquei esse versículo? Deixa eu explicar aqui com a ideia, o pressuposto de ser um loop. A questão é, a responsabilidade do conivente, ele transfere para o loop. Não, essa situação é porque eu estou vivendo uma vida, estou dentro de uma circunstância que eu não consigo evitar, que eu não consigo impedir, que eu não consigo modificar. Então ele está dentro desse loop. Desse loop não no sentido daquilo que ele não consegue modificar, daquilo que ele não consegue sair, daquela repetição, daquela sequência, daquele laço, como é o significado, mas também ele usa isso como desculpa. Tá? Desculpa para que ele seja um conivente passivo, tá? E desculpa para ser um conivente ativo ou reflexivo. Então, é essa a questão. Eu estou dentro daquele ambiente, eu tenho que se meter. Tá? Então, eu estou dentro daquele ambiente, mas eu não quero se meter naquela questão. Então, ele está sendo conivente porque está deixando acontecer. E eu já estou parafraseando com um texto que eu vou citar e vai aparecer lá no final da conclusão. É por isso que eu estou falando que ele está errado, é pecado, é digno de morte. É complicado, irmão. Vamos lá. Então,
que ele faz, ele está querendo atribuir as circunstâncias, não a responsabilidade dele humana. E não é o diabo que está influenciando, não. Pois bem, o conivente, ele acha ideal o que ele faz. E a culpa é do pecado. A culpa é do pecado que vive em mim e que faz. Então, eu botei a parte do versículo aqui, da NTLH, que é a mesma referência. O conivente tem uma sólida desculpa para ser o que é. Ele tem uma sólida desculpa para ser o que é. Aí vem aquela questão que a gente citou lá em cima. Romanos capítulo de número 7, versículo de número 14, que é o pecado que está nele e assim por diante. O uso do termo humano, o que em outras traduções vai botar carnal, humano, etc., ou vendido sob o pecado, ou para ser escravo, eu estou parafraseando aqui, um conivente, tá? Por exemplo, aquela pessoa que está vendido do pecado, ou está debaixo do pecado, ele está dominado pelaquela situação. Então, um conivente, ele em si, ele é dominado pelaquela situação. Há pessoas que vai ser conivente a vida inteira, de forma ativa, de forma passiva ou de forma reflexiva. Ele nunca vai ser uma pessoa que vai ter uma atitude liberta, vai ser um libertário, vai ser uma pessoa livre, vai tomar atitudes boas, porque o conivente, a conivência nunca vai ser algo que a gente possa, dentro do sentido da coloquial da palavra, ser algo positivo, ser algo bom. Até como a gente já colocou aqui, quem não faz nada para impedir um erro. Então ele nunca vai trabalhar em favor para consertar algo. Ele sempre vai querer ser neutro. E a gente não foi escolhido, você nem eu, para ser neutro em qualquer situação que envolva o crescimento e o desenvolvimento da casa de Deus. Ok? Então essa é a questão. Então ele está vendido sob pecado, escravo do pecado. Parafraseando um conivente, é a busca de apoio para a sua mentira. Então, assim, porque eu sou escravo do pecado, então eu tenho um domínio, algo que me domina, eu não posso lutar contra isso, é isso que eu quero dizer. Não posso impedir isto, não posso resistir isto, porque eu sou escravo de, eu estou limitado a de. Então, essa situação não me deixa avançar além disto. Então, essa é a desculpa que, no caso do texto que a gente está usando aqui, é utilizada, desculpa entre aspas, tá? E essa é a desculpa que ele vai usar. Então, o conivente, para fazer um conivente, ele vai buscar um apoio para as suas mentiras. Então, por exemplo, eu coloquei aqui, Tito capítulo 1, versículo 16, mas botei errado, é versículo 15, que tudo é puro para os puros, tá? Mas para os fiéis e contaminados vai ser completamente diferente. Eu botei o versículo 16, que quem confessa e conhece a Deus, mas não é com as suas obras, etc, mas não é esse versículo não, é o 15, versículo 15, Tito capítulo 1, versículo 15, guarde isso, tá? Tito 1, 15, ok? Continuando, uma igreja conivente com uma mentira, aí a gente vai para a observação. Preste atenção na observação. Observação. O que falta no conivente? Senso de verdade. 2 Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 8. Nada se pode com a verdade, a não ser a verdade. Mas ele não conhece a verdade, então ele não vai ter senso de verdade. Segundo ponto, ele desconhece a verdade. Ele não conhece a verdade. Então eu coloquei João, capítulo de número 8, versículo 32 e 36. Aqui os dois versículos vai ter uma conotação importante para essa colocação do conveniente. Então, se conhecer a verdade, ele vai libertar. Mas ele não conhece a verdade, então ele vai ser liberto. Então vai continuar a vida inteira sendo conivente, tá? Terceiro, quem conhece o Filho não fica na prática da mentira. Eu coloquei aqui 1 João capítulo 2, versículo de número 4, e fecha assim a nossa observação e segue para o segundo ponto. O segundo ponto diz assim, o caminho do conivente. Qual o caminho que o conivente vai seguir? Aquilo, o caminho que lhe é mais conveniente. Lembra que eu falei que conivente está sempre, na minha cabeça estava sempre aludindo a palavra conveniente? Então o conivente vai seguir, qual o caminho que ele vai seguir? O caminho que lhe é conveniente, né? Obviamente, abre-se aspas, o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Fecha-se aspas, Provérbios capítulo 16, versículo 9. O conivente pode até fazer, aí eu estou citando já um versículo bíblico a partir de fazer os seus planos, porém o Senhor, Deus, quem dar a última palavra, Provérbio capítulo de número 16, versículo 1, nova versão, a versão, né, NTLH. Por que eu cito as versões quando eu estou comentando aqui? Porque quando eu estou fazendo uma citação direta, é aquele versículo que vai aparecer a palavra que eu quero utilizar, tá? Por isso eu cito ela de forma direta. Vamos lá. Achamos que o tal conveniente caiu de paraquedas. Às vezes a gente acha isso, né? Achamos que o tal conveniente caiu de paraquedas dentro da situação ao qual lhe convinha. Não. Ele escolheu esse caminho. A Bíblia diz, no Antigo Testamento, escolheis qual caminho seguir, da vida ou da morte. Ou como Elias falou para o povo lá no monte, escolheis a quem servais. Infelizmente, o conivente, ele escolheu o caminho da conivência. Tá? Esse caminho da conivência lhe deixa, entre aspas, neutro, não envolvido diretamente, sem qualquer tipo de responsabilidade, vou repetir, sem qualquer tipo de responsabilidade, sem qualquer tipo de comprometimento, sem qualquer tipo de envolvimento, sem qualquer tipo de exigência, de cobrança. Ele não quer ser cobrado de forma direta, porque ele não está envolvido diretamente com a situação. Então, qualquer tipo de problema, qualquer estouro que houver na situação, não é ele que vai ser cobrado, não é ele que vai ser exigido, não é ele que vai ser interpelado. Então, ele vai sempre sair com um bonzinho, porque ele não está diretamente participando de qualquer tipo de situação. Só que quem é neutro,
não serve para nada. Então, deixa eu dizer uma coisa para você, o tal do conivente. Você que está aí na conivência passiva, ou reflexiva ou ativa, por mais que você queira se esconder, os olhos de Deus estão te vendo. E Deus, quando for cobrar os ativos, também cobrará os passivos e os reflexivos. Então, não adianta. Deus vai cobrar de você também, que está dentro da igreja. Não, isso não é preocupação, não é responsabilidade minha. Responsabilidade é de fulano. É ele que está diretamente com o assunto, e ele que trata sobre isso, e ele que tem que ter essa preocupação. Se você faz parte do corpo, se preocupe com o corpo e com o crescimento e o desenvolvimento deste corpo também. Então, conivente, deixe de ser conivente, seja conveniente, seja um cara que trabalhe para o crescimento e o desenvolvimento da casa de Deus. Seguindo, vamos lá. Então, a gente acha que essa pessoa caiu de paraquedas. É absurdo pensarmos isso, tá? É absurdo, porque eles sabem quem é Deus, mas não lhe dão glória, dão a glória que ele merece, e não lhe são agradecidos. Eu estou citando Romanos capítulo de número 1, versículo de número 21. Tá? Dão a glória que ele é merecido. Botei versículo 2, mas é 21. De Romanos aqui, na versão NTLH. Abre-se aspas, diz o seguinte: por isso, Deus os entregou aos desejos do coração, são deles, para que fazerem coisas sujas e para terem relações não aqui sexuais, não só sexuais só não, tá? Mas relações vergonhosas uns para com os outros, tá? Essa conivência pode ser conotada aqui como relações sujas e vergonhosas uns para com os outros e até diante de Deus. Aí a gente, estou citando aqui Romanos capítulo de número 1, versículo 24, NTLH. E eu coloquei entre aspas aqui, ou entre parênteses, quando eu falei sobre para fazerem coisas sujas e para terem relações, Apocalipse capítulo 22, versículo 1, Tito capítulo 15 e 2 Timóteo 3, 13. Tá? Depois você lê isso com calma aqui. Que são, por exemplo, citando Apocalipse que você conhece, o texto fala que aquele que é sujo, se ainda aquele que é limpo, tem que ser mais ainda. Tito vai falar aquela questão que eu já falei, que tudo é puro para os puros, mas para os fiéis contaminados tudo é complicado. E Timóteo capítulo 3, 2 Timóteo 3, 13 é a questão das pessoas que se enganam, estão sendo enganadas e estão indo de mal a pior. Okay? Então, o conivente, ele está cada dia piorando a sua situação, não só diante dos homens, mas também diante de Deus. Vamos para a nossa conclusão. Abre-se aspas. Você pode pensar que tudo o que faz é certo. E assim que pensa o conivente. Ele pensa que tudo que ele faz é certo. Mas o Senhor julga as suas intenções. O Senhor julga as suas intenções. Fecha-se aspas, Provérbio capítulo de número 16, versículo 2, NTLH. Vem, abre-se aspas. Tens visto um homem que é sábio? Essa primeira parte está na ARC, a meio da revista corrigida. A segunda parte segue com outra versão. Há mais esperança para o insensato tolo, que é tolo, insensato que é tolo, do que para ele. Fecha-se aspas, Provérbio capítulo de número 26, versículo 12, NVI. Eu usei duas versões, tá? Metade de uma para a outra, ok? Costumo fazer muito isso. Concluindo, a sentença de Deus sobre os que praticam, sobre quem praticam a conveniência, mas também a aprovam ou a consente aqueles que a praticam. Eu coloquei Romanos capítulo de número 1, versículo 32, NVI. Então, há uma sentença de Deus, vou repetir aqui, sobre os que a praticam, abre-se aspas nessa questão, mas também a aprovam ou consente aqueles que a praticam. Romanos capítulo 1, versículo 32 da NVI. Ou seja, se você está dentro da igreja, não está fingindo que é neutro, que não está envolvido com nada, mas você está consentindo que algumas coisas de erradas, ruins, danosas, prejudiciais, está acontecendo na igreja. Você é conivente. Então, se você como conivente, olha só, há uma sentença de Deus sobre você, sobre os que praticam, tá? Que praticam, mas também aqueles que aprovam, aqueles que consentem. Deus já de punir. E se você olhar o versículo todo, versículo 32, a Bíblia diz que essas pessoas, presta atenção, vem cá, que essas pessoas, aquelas que aprovam, aquelas que consentem, são dignas de morte. Sabe que você, que está me ouvindo, me vendo, ou que eu que estou falando para você, que se sou conivente com qualquer tipo de coisa, estou sendo passivo a qualquer tipo de coisa dentro da igreja, não, a responsabilidade minha é nada, eu não tenho nada a ver com isso. Sabe que a Bíblia diz que eu sou digno de morte, sabe o que você merece? Você merece morrer. Por isso que Jonas falou, o profeta falou, por isso que Elias falou, melhor me é morrer do que viver. Seja irmão, mas eu não quero isso para a sua vida não. E Deus também não quer isso não. Melhor é vivermos em Cristo Jesus. Então, deixa a conivência e vamos viver dentro da obra de Deus, ativo, cheio do Espírito Santo, tendo certeza de uma coisa, que quanto mais a gente participa com amor, com tremor e lutando para o crescimento da mesma, Deus nos enche de autoridade. Deus não nos deu o espírito de temor, Deus nos deu o espírito de graça, de sabedoria e de ousadia. Por isso Paulo falou a Timóteo, e você e eu devemos usar esse espírito que ele nos deu para lutarmos para o crescimento da obra de Deus. Seja abençoado em Cristo Jesus, tenha um excelente domingo, uma excelente escola dominical na paz do Senhor. Amém e amém.